Prepare seu coração para ouvir uma linda história de amor. O erro de São Francisco Xavier. Texto de Dom Júlio Ende Acamini, arcebispo de Sorocaba e primeiro nipo-brasileiro nomeado bispo no Brasil. São Francisco Xavier cometeu um grande erro de evangelização. Ao desembarcar no Japão, em 15 de agosto de 1549, não havia dicionário algum de japonês para nenhuma língua europeia. Mesmo assim, o grande missionário basco iniciou a pregação do evangelho falando sobre Dai-Nichi. Ele pensava que essa palavra fosse a tradução para o japonês do Deus Todo-Poderoso das Escrituras. Mais tarde ele descobriu, para sua vergonha, que cometera um grave erro, pois Dai-Nichi designava uma das manifestações de Buda. Esse grave erro não impediu, porém, que a fé cristã lançasse raízes entre os japoneses. A fé não é uma doutrina a ser ensinada, é antes um dom recebido por todos aqueles que se deixam encontrar por Jesus. Os cristãos japoneses tiveram que enfrentar uma duríssima perseguição. Menos de 50 anos após o início da evangelização, os cristãos colhiam os primeiros mártires, por exemplo, São Paulo Miki e seus companheiros, 1597. Em 1641, a proibição do cristianismo se tornou ainda mais dura. Grandes recompensas foram oferecidas aos que davam informações que levassem à captura de sacerdotes e catequistas. Por aproximadamente 250 anos, os cristãos viveram a fé cristã sem padre, sem imagem de santo, sem Eucaristia. A comunidade cristã nomeou então a pessoa da água para batizar, a pessoa do calendário para lembrar as datas do Advento, Natal, Quaresma, Páscoa, etc. E o Shokata, o cabeça, para ser o chefe da comunidade cristã. Até 1858, ano em que o Japão foi obrigado a se abrir ao mundo ocidental. Então os cristãos japoneses enfrentaram uma perseguição feroz, que não se abrandou. No dia 17 de março de 1865, depois de um ano da conclusão da Igreja de Oura, o padre Petitjean recebeu um grupo de mulheres disfarçadas de pescadoras. Vinham com medo e entraram na igreja ocultamente, pois o cristianismo ainda era absolutamente proibido aos japoneses. Uma delas, a senhora Yuri, perguntou ao padre: onde está a imagem de Santa Maria? Ele as levou ao altar lateral e as mulheres exclamaram: é ela! É ela! Havia na voz daquelas mulheres um alívio de séculos de espera. Pense um pouco antes de continuar a ouvir essa história. Aquelas mulheres nunca tinham visto uma imagem de Nossa Senhora, nem a mãe delas, nem a avó delas, nem a bisavó delas, somente o decavô e a decavó tinham visto uma imagem de Nossa Senhora. Se considerarmos que uma geração dura aproximadamente 25 anos, constataremos que os cristãos japoneses conservaram e transmitiram integralmente a fé por 10 gerações. Uma das mulheres ainda reconheceu nos braços de Maria o menino Jesus. O sacerdote reconheceu de quem elas falavam. Mas para se certificar, fez algumas perguntas básicas do catecismo cristão e todas foram respondidas corretamente. O padre então se disfarçou de agricultor e mesmo correndo muitos riscos para si mesmo e até para os cristãos japoneses, foi ao encontro da comunidade e celebrou a missa num estábulo, revestido com palha de arroz para proteger seus pés do esterco. Foram 10 gerações que viveram sem sacerdote,
sem imagem, sem Eucaristia. Muitos foram os que morreram sem nunca ter recebido a comunhão eucarística, nem tiveram o consolo durante toda a sua vida de receber o perdão de Deus pelo sacramento da penitência. Os cristãos japoneses esperaram a Eucaristia por 250 anos. Hoje, muitos católicos no mundo todo vivem uma experiência parecida. Esperam a Eucaristia, esperam a confissão, esperam poder celebrar os sagrados mistérios em comunidade. Eu acredito que essa experiência de ter que esperar a Eucaristia deve também nos chamar a atenção para tantos outros cristãos que, por causa da perseguição religiosa, são proibidos de manifestar publicamente sua fé em Jesus Cristo, ou que, por falta de padres, não podem participar da Eucaristia com frequência. A nossa espera pela Eucaristia não vai durar 25 décadas, mas podemos aproveitar esse tempo de quarentena, de privação, como uma longa e amorosa preparação para receber então o amado da alma.